que é? O Keno do Fluminense deu entrevista e falou sobre ganhar de 2 ou 3 do Inter. Eu vou te trazer a fala dele e os detalhes sobre isso depois da vinheta. Vem comigo! Fala aí, meu povo! E aí, tudo bem? Marinho Saldanha por aqui para mais um vídeo do canal. Eu vou te falar sobre o Keno, a polêmica da fala do Keno sobre a semifinal da Libertadores contra o Inter. Ele provocou ou não o Colorado falando que ia ganhar de 2 ou 3 no jogo de ida. Eu vou te trazer a entrevista dele e a repercussão disso nesse vídeo. Depois que você sentar o dedo no like, comentar lá nos comentários se foi ou não provocação do Keno e o que você está esperando para Inter e Fluminense. Se você não é inscrito no canal, te inscreve. Nosso objetivo para esse ano é chegar a 10 mil inscritos. A gente está com 9.200 mais ou menos, ainda falta um baita caminho, mas também falta muita coisa até o fim do ano, né? Então te inscreve no canal, porque sempre tem conteúdo de Inter por aqui. Num oferecimento de KTO. Acesse a KTO.com para dar aquela brincada e ganhar uma grana em tudo que é esporte. Você vai apostar criando uma conta e quando completares os teus dados, usa o código Marinho, que é o meu nome, porque eu tô te garantindo 20% de bônus no teu primeiro depósito. Tem jogo de seleção toda hora nesses próximos dias, então aproveita a data FIFA para encher o bolso. KTO.com. E agora bora falar do Inter. E todo mundo conhece o Keno, né? O atacante, aquele que passou pelo Atlético Mineiro e hoje está no Fluminense. Ele deu entrevistas falando sobre a semifinal da Libertadores contra o Internacional. E um trecho da fala do Keno pegou muito mal junto aos torcedores do Colorado. Eu separei a entrevista, um pedaço bom dela, para que se ouça bem o contexto do que foi dito. Keno citou a possibilidade do Fluminense vencer o Inter no jogo de ida por 2 ou 3 de vantagem no Rio de Janeiro, já decidindo praticamente a eliminatória, mas ainda assim tendo o jogo de volta no Beira-Rio, quando a torcida espera fazer uma baita festa, uma baita pressão para o Inter arrancar essa vaga na final. Também é citado pela imprensa do centro do país, que já abraçou o Fluminense, cá entre nós, a situação da final da Libertadores ser no Maracanã, que isso ainda impulsionaria o Fluminense para essa semifinal contra o Inter. Dá uma olhada no que falou o Keno. A gente sabe que o jogo vai ser difícil, aqui independente de estar jogando em casa com a casa cheia, mas a gente está trabalhando forte para a gente poder fazer o resultado positivo aqui. A gente sabe que lá vai ser muito difícil, mas o que for acontecer aqui, a gente tem que ir para lá também como se fosse... Se a gente ganhar aqui de 2 ou de 3, independente do resultado, a gente tem que ir para lá também concentrado, sabe que lá vai ser difícil pra caramba. Então, a gente sabe que a gente tem que ir bastante concentrado para poder matar o jogo aqui e ir lá também. A pergunta que fica é, foi ou não uma provocação do Keno? Eu acho que foi sem querer, primeiro é o ponto, tá? Eu acho que ele não tinha intenção, depois que ele falou que ele se deu conta do que falou. Mas ele cita a possibilidade do Fluminense abrir um score, abrir uma margem, isso aí... vai pegar mal a nota, eu tenho certeza que isso já está no vestiário do Inter, os jogadores já estão vendo e revendo essa situação, e isso não vai cair bem entre os jogadores. Porque entre os atletas há um código de conduta, digamos assim, de prestes a jogos difíceis, não provocar, não parecer soberbo, não dar a entender nada, porque isso afeta o outro lado, afeta a pressão, a responsabilidade, enfim, os próprios colegas do Keno não devem ter gostado dessa situação. Porque você vai lembrar que eu trouxe aqui no canal um vídeo em que o Felipe Melo falava que não gostaria de enfrentar o Inter, porque era um time muito qualificado e que ia dar muitas dificuldades ao Fluminense. Mas na mesma fala, o Felipe Melo disse que respeitava o Inter e tal, e que o Fluminense ia buscar a classificação. Mas não foi exatamente o que disse o Keno, que citou a possibilidade do Flu vencer por 2 ou 3 de vantagem. É verdade também que para se colocar essa situação, essa palavra aí, essas falas do Keno como uma grande provocação, a gente está dando uma forçadinha, né? Porque levando em conta o contexto do que foi dito, não foi nada de absurdo, nada que nenhum jogador de futebol nunca tenha dito.
Ele só disse que se o clube vencesse o Fluminense, ganhar o primeiro jogo por uma margem interessante, ainda assim tem que manter a atenção para o jogo de volta. E eu vou te contar como isso até pode ser uma fala respeitosa ao Inter. Muita gente fala, ah, Marinho, tu é muito bonzinho, tu sempre tenta ver o lado mais legal das coisas, assim, em vez de ficar irritado, tá aqui ameaçando o bebê Gimo, que nem fazem uns e outros. Mas, cara, não tem por que se irritar com o que disse o Keno. Ele só falou que se o Fluminense ganhar, tem que ter atenção no jogo de volta. Isso até é um respeito ao Inter, porque ele quer dizer que, ainda que aconteça do Fluminense abrir vantagem no jogo de ida, o Fluminense tem que se manter atento com o jogo de volta, porque o Inter é qualificado e pode reverter no Beira-Rio, vai ter torcida, pressão e tudo mais. Então, mesmo que sem querer, o Keno até deu uma valorizada no Inter. Isso é a minha forma de ver essa situação. Eu quero saber a tua. Tu acha que o Keno desrespeitou ou respeitou o Inter? Tu acha que isso é motivo para tanta alarde, tanta polêmica, tanto debate, sabe? Precisa ou não precisa? Bom, é Libertadores, é semifinal, e eu quero que tu clique no vídeo que aparecer na tua tela, porque daqui a pouco eu tô de volta com mais conteúdo para você. Tchau!